Olá, alunos! Hoje falarei sobre o Teorema de Cauchy-Goursat. Iniciemos com a seguinte definição. Um domínio D, como mostra aqui a figura, é simplesmente conexo se para todo contorno fechado simples C, neste domínio, puder ser comprimido a um ponto, sem abandonar este domínio. Então, considere essa curva fechada C. Se eu comprimi-lo a um ponto, não abandono o domínio. Isso em qualquer região aqui deste domínio vai ocorrer isso. Considere então o seguinte teorema, teorema de Cauchy-Goursat, um teorema bastante importante aqui no estudo de integrais. Então, nós temos aqui uma função f, uma função analítica, ela é analítica no domínio, nesse domínio simplesmente conexo, e nesse mesmo domínio nós temos uma curva fechada. Então, a integral de linha, a integral curvilínea, sobre essa curva fechada, desta função analítica, é igual a zero. Tá? Então, esse resultado é igual a zero por dois fatos. A função f analítica no domínio que contém a curva e essa curva é fechada. Outra forma de enunciar é que f é analítica sobre todos os pontos da curva fechada e em todos os pontos interiores da região definida por essa curva fechada. Então, o resultado da integral é zero. Então, tem essas duas formas de enunciar o teorema. Vamos ver aqui a demonstração. Vamos considerar aqui um campo vetorial F. Então, a gente vai usar um resultado do teorema de Green. E o fato da função ser analítica. Então, vai satisfazer as condições de Cauchy-Riemann. Então, considere um campo F definido pelas componentes P e Q. É um campo vetorial bidimensional. Então, a integral de linha de f escalar dr, onde dr é dx dy, fazendo esse produto escalar com um campo vetorial f, teremos p dx mais q dy. O teorema de Green diz que isso é igual à integral dupla na região R da derivada de q em relação a x menos a derivada de p em relação a y, onde p é a primeira componente, q é a segunda componente. Então, derivada da segunda componente em relação a x menos a derivada da primeira componente em relação a y. Vamos usar esse fato na demonstração do teorema de Cauchy-Goursat. Vamos lá, vimos uma videoaula que a integral de f de z dz podemos separar na parte real e na parte imaginária. Já vimos isso. Então vamos lá, vamos separar aqui a parte real. Nós temos aqui u, vamos considerar como sendo a primeira componente, menos v, a segunda componente. Então, usando aqui o teorema de Green, nós temos a derivada da segunda componente em relação a x, menos a derivada da primeira componente em relação a y. Depois a gente vai usar aqui as condições de Cauchy-Riemann. Vamos lá para a segunda integral, a parte imaginária. Então, a mesma coisa, usando o resultado do teorema de Green, nós temos a segunda componente derivada dela em relação a x, menos a derivada da primeira componente em relação a y. Como f é analítica sobre C em seu interior, então valem as condições de Cauchy-Riemann. Então, a derivada de u de x é igual à derivada de v em relação a y. Esta integral é igual a zero. E a derivada de u em relação a y é igual a menos a derivada de v em relação a x. Então, a primeira integral aqui é igual a zero. Ok?
Então, a parte real é igual a zero, parte imaginária é igual a zero. Portanto, a integral curvilínea da função analítica é igual a zero. Está aí demonstrado o teorema de Cauchy-Goursat, usando o resultado do teorema de Green. Se temos funções inteiras, funções complexas inteiras, significa que as funções são analíticas em todos os pontos do plano complexo. Então, temos aí um pequeno conjunto aqui de funções inteiras: cosseno de z, seno de z, e elevado a z, funções polinomiais na variável z. Qualquer curva fechada, o resultado da integral destas funções inteiras é igual a zero. Essa curva fechada pode estar em qualquer região do plano complexo. Ponto singular ou singularidade. Então, ponto z onde w igual a f de z não é analítica é denominado ponto singular de f ou singularidade de f. Por exemplo, seno de πz sobre z ao cubo vezes z ao quadrado mais 4. A função aqui do numerador, ela é uma função inteira. O denominador também é uma função inteira. Então, aqui é uma divisão de funções inteiras. A restrição para essa função f está no denominador, onde z ao cubo zera, ou seja, em z é igual a zero, e onde z ao quadrado mais 4 é igual a zero, ou seja, em z igual a mais ou menos 2i. Então, pontos onde a função não está definida também podemos considerar como sendo ponto singular ou singularidade de f. Então, essa função f não está definida em zero e mais ou menos 2i. Então, ela é analítica em todos os pontos, exceto nesses pontos aqui. Então, uma observação importante: se a curva fechada é simples, ou seja, não há autointersecção e não envolve alguma singularidade do integrando, então o valor da integral curvilínea é zero. Tá? Basta que a função f seja analítica sobre a curva C e no interior desta curva. Então, neste caso aqui, se tivermos uma curva fechada que não envolve essas singularidades, o resultado da integral de f sobre uma curva fechada simples é igual a zero. Vamos ver um outro exemplo. Nós temos aqui um quociente de funções polinomiais. Tá? Ambas as funções são inteiras. A restrição desse integrando está no denominador, que são os pontos mais ou menos i. Só que essas singularidades estão fora da curva C e da região definida por C. Então, não tenho que pensar, o valor dessa integral é igual a zero. Não esqueça de argumentar. Por que é igual a zero? Porque a função f, ou integrando, é analítica sobre C em seu interior. Então, a curva fechada C aqui, ela não envolve as singularidades, mais ou menos i.